hoje é dia de falar sobre terremotos. Vamos falar sobre os 3 maiores terremotos em intensidade e os 3 que tiveram o maior número de mortes no mundo. Sempre que nós estudamos os terremotos, é importante analisar, além da sua intensidade, os impactos que eles trazem à vida humana. Afinal de contas, nem sempre aquele que foi mais intenso vai gerar o maior número de mortes. E para fazer esse comparativo, nós vamos observar os 3 terremotos mais intensos e aqueles 3 que tiveram maior número de mortes. Nem sempre os abalos mais poderosos foram os mais devastadores. Isso porque a gente tem que analisar a localização, se ocorreu numa área urbana ou não, a questão econômica de cada país. Afinal de contas, alguns deles, como é o caso do Japão, se preparam muito bem para esse fenômeno, os protocolos de emergência existentes, entre outros. Mas vamos lá, vamos falar dos maiores? Em relação à magnitude, o terceiro lugar vai para Sumatra, na Indonésia. Esse terremoto aconteceu no dia 26 de dezembro do ano de 2004 e atingiu 9,1 na escala Richter. Lá pela meia-noite e 58 do dia 26, o terremoto de grande magnitude atingiu a costa oeste da ilha de Sumatra. O tsunami que se seguiu ao terremoto atingiu 14 países do Ao todo, a tragédia deixou cerca de 230 mil mortos ou desaparecidos. Olha só como a questão econômica está relacionada ao número de pessoas que acaba sofrendo diretamente com o impacto desse terremoto. Embora ele esteja em terceiro lugar, vamos comparar com o segundo? Vocês vão ver que o número de mortes do terceiro lugar foi bem maior do que do segundo. Terremoto ocorrido no Alasca. 0,1 de diferença. Teve impacto de 9,2. Mas em relação aos seres humanos, a diferença foi muito significativa em relação a Sumatra. No dia 28 de 3 de 1964, o terremoto, que foi seguido por um tsunami, tirou a vida de cerca de 131 pessoas e causou prejuízos na ordem de 230 bilhões de dólares. Os efeitos do tremor foram sentidos em várias cidades estadunidenses. Olha a diferença. Na verdade, pouca se nós pensarmos em intensidade. Em Sumatra de 9,1, no Alasca de 9,2. Mas pelo fato do Alasca ser uma região não tão densamente povoada, o número de habitantes ser bem menor, o dano humano, o número de mortes foi bem menor. Mas vamos agora ao maior terremoto já registrado. Ele aconteceu no ano de 1960 no Chile, sim, relativamente perto aqui do território brasileiro. No dia 25 de 5 de 1960, registrou 9,5 na escala Richter. O Chile foi atingido em cheio pelo maior tremor já registrado do planeta. Aproximadamente 1,6 mil pessoas morreram. 3 mil ficaram feridas e mais de 2 milhões perderam as suas casas. O terremoto foi seguido por um tsunami, que também deixou mortos, 61 ao todos, no estado americano do Havaí, 138 no Japão e 32 nas Filipinas. Olha a força do tsunami. Embora o epicentro, o centro do terremoto, tenha ocorrido no Chile, ele afetou até o Japão, viajou o Pacífico inteiro. Agora vamos falar sobre os números de mortos deixados por terremotos. O terceiro lugar vai ficar, mais uma vez, com o Chile. No dia 25 de janeiro de 1939, um terremoto de 7,8 graus de magnitude deixou mais de 24 mil mortos. Como aconteceu muito tarde, às 23 horas local, a maioria dos habitantes da cidade não teve tempo de deixar suas casas. Quem não morreu por causa do desastre sofreu suas consequências diretas, como doenças trazidas pela falta de água, escassez de comida, além das condições precárias deixadas na região. O segundo lugar vai para um terremoto ocorrido no ano de 1970
No Peru, os terremotos terão a maior intensidade nos limites das placas tectônicas. Tanto o Peru e o Chile estão ali na divisa entre a placa sul-americana e a placa de Nazca, sofrendo mais intensamente com este fenômeno. Esse terremoto não se sabe ao certo quantos mortos deixou, mas acredita-se que o número varie entre 80 e 66 mil pessoas. O tremor de apenas 45 segundos, mais de 7,8 graus de magnitude, destruiu a cidade de Juarez, que perdeu a metade da sua população, e provocou um deslizamento de terra que soterrou e apagou do mapa a cidade de Ungay, na província de Ancash. Embora esse terremoto no Peru tenha aí 7,8 graus de magnitude, ele vai deixar um número de mortos muito maior do que aquele que a gente já falou anteriormente no Alasca. Vamos ao pior de todos os terremotos já ocorridos, levando em consideração o número de mortos. Ele aconteceu no dia 12 de janeiro, no Haiti, um dos países mais pobres do mundo e o mais pobre do continente americano. Deixou aí algo entre 110 a 300 mil mortos. O tremor teve magnitude de 7 e seu epicentro ocorreu a apenas 15 quilômetros da capital Porto Príncipe. A tragédia deixou milhares de mortos, 350 mil feridos e mais de 1,5 milhão de desabrigados, segundo o governo local. Com certeza, esse foi um dos eventos mais tristes da humanidade relacionados aos terremotos. Galerinha, esse foi o nosso resumão falando aí sobre os maiores impactos, tanto no sentido de intensidade quanto de mortos deixados por terremotos. Vale lembrar que no canal tem vídeo sobre terremotos e a ocorrência deles no território brasileiro e também fala sobre as placas tectônicas. Deixa seu like e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!